Voltamos hoje conversando sobre medidas preventivas para a gente evitar as complicações e retardar determinadas doenças, como a doença de Alzheimer. Conversamos hoje aqui com a doutora Ana Luísa Rosas, médica neurologista, especialista nesse assunto. Doutora Ana, a senhora tinha mencionado no primeiro bloco a questão dos principais fatores de risco, né? Vamos falar então agora como é que a gente pode prevenir. Que tipo de medidas a gente pode adotar, por exemplo, para aquele conjunto de doenças que a senhora mencionou? Tá. Então, como eu falei antes, algumas doenças a gente carrega nos nossos genes, não tem jeito, né? Então, tem muita coisa que a gente não vai conseguir, mesmo se fizer a lição de casa adequadamente, talvez a gente não consiga impedir que essas doenças aconteçam. Mas em elas acontecendo, se a gente mantiver um controle adequado, por exemplo, no caso da hipertensão, se a gente tiver um controle adequado, com visitas regulares ao seu médico para adequar a parte da medicação, fazer tudo direitinho nesse sentido de conter o avanço da doença, a gente consegue controlar. Então, a gente aqui vai estar falando de fatores, na verdade, ou situações, ou coisas que você pode fazer para se proteger, digamos assim, né? Como você pode fazer para tentar se proteger, mas a gente não vai conseguir evitar, né? Eventualmente de que algo aconteça, mas a gente tem muita munição aí para a gente tentar se proteger. Então, por exemplo, se você já tem hipertensão, diabetes, doenças mesmo propriamente estabelecidas, hipertensão, diabetes ou colesterol ou triglicérides alterado, o que, que você precisa fazer? Você precisa controlar muito bem essas doenças com seu médico, com seu clínico geral, com seu geriatra, com seu cardiologista, seja lá com que especialidade você está tratando, para que você tome adequadamente as medicações, faça exames de rotina para que você mantenha essas doenças controladas, tá? Se você não tem muita gente que nunca fez um exame preventivo, nunca foi no médico para se preocupar em ver se está com pressão alta, se a glicemia está adequada. Então é interessante, depois de uma certa idade, não deixar isso para quando começar a ter sintomas, vai num clínico geral, faz um exame de rotina de prevenção, veja se a sua pressão está boa, se você está com os níveis de glicemia adequados, se seu colesterol está dentro dos parâmetros considerados normais, se triglicérides está bom, né? Tudo isso são coisas que a gente pode tentar prevenir nesse sentido. Obesidade e sedentarismo. O que a Uhum. gente pode adotar na nossa vida diária para combater isso? Atividade física, não tem jeito. E a atividade física, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas, porque a gente tem que entender também que não é só o fato do tipo, ai, hoje eu acordei disposta a fazer atividade física, ou hoje eu acordei e não estou afim de nada. Não é bem assim, né? As coisas não acontecem dessa maneira tão fácil assim da gente entender. Às vezes a doença, a obesidade, está atrás de um problema muito maior, uma síndrome metabólica, ou até mesmo uma depressão. Então, às vezes as pessoas não se exercitam, não saem em busca de uma melhora de uma qualidade de vida, porque de repente elas estão com transtornos de depressão, de ansiedade, ainda mais nessa pandemia, né? Que muitos de nós adquirimos diversos transtornos do humor. É, Então, não é tão simples assim às vezes, mas em via de regra, o que você precisa fazer é atividade física. Então, se você conseguir, por livre e espontânea vontade, ir lá se comprometer a fazer atividade física, é isso que você precisa, né? Manter um ritmo adequado de atividades aeróbicas, todos os dias de 40 minutos mais ou menos por dia, para se exercitar, para manter o seu cérebro ativo e você menos sedentário. Consequentemente, você pode ter uma atuação aí também na diminuição da obesidade, que eu vou voltar a repetir, não é só fazer atividade física vai te tornar menos obeso. Isso é uma das coisas que você precisa. Você vai ter que aliar isso também a uma alimentação saudável, às vezes com apoio de nutricionista mesmo, uma pessoa para te direcionar, para te ajudar, porque tem muitos desses fatores modificáveis, Lina, que assim
Parece fácil, né? Porque o nome, como é modificar, você fala, então é só modificar aqui, só modificar ali, mas às vezes são situações muito complexas e a pessoa vai precisar de uma ajuda de uma equipe multidisciplinar para correr atrás do prejuízo, digamos assim, para tentar voltar a um estilo de vida mais saudável, se fumar, parar de fumar, se beber, diminuir muito ou parar de beber na quantidade que bebe, se não se exercita, começar a se exercitar, se alimenta mal, ter uma orientação nutricional adequada, se nutrir é diferente de se alimentar, você pode comer, mas você pode não estar se nutrindo adequadamente, a gente precisa do auxílio de uma boa nutricionista para colocar a nossa dieta de uma forma equilibrada, a gente sabe que a dieta mediterrânea é uma dieta que puxa muito para a proteção cerebral, juntamente com uma dieta com baixa de sódio, né, com baixa ingesta de sal, tudo isso é um fator protetor. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Se não conseguir por conta própria, busca ajuda para tentar modificar esses fatores, né? Não, e foi muito legal que você mencionou assim, equipe multi, né? E ao mesmo tempo, se eu não conseguir adotar e modificar meus hábitos durante, sei lá, desde a adolescência, infância, adolescência, jovem adulto, sempre é tempo. Quer dizer, mesmo eu com 50, 60 anos de idade, eu posso adotar medidas que vão interferir na minha qualidade de vida. Inclusive medidas como para prevenir uma demência. Chega a isso? Sim, eu acredito que sim. É um pouco complicado a gente falar de uma forma muito pragmática, assim, mas eu colocaria isso assim como uma meta, né? Por exemplo, a gente sabe, né, que a demência não tem cura e falar em prevenção numa doença que não tem cura soa às vezes um pouco esquisito, mas eu acho que a gente pode colocar isso como meta, assim, não para prevenir, talvez para proteger. Proteção, entendeu? Então, usar essa troca dessa palavra, ao invés de usar a palavra prevenção, usar uma palavra proteção. Então, vamos colocar como fatores de proteção, objetivar esses fatores de proteção, que quais são? Atividade física, atividade social e cognitiva, que é muito importante, uma nutrição, alimentação, a educação, nível educacional, estudar sempre, tentar aumentar essa nossa reserva cognitiva. Então, se você coloca isso como meta, fala assim, talvez eu não tenha como prevenir, mas talvez eu tenha como me proteger. Eu acho que se você mudar um pouquinho esse seu paradigma, talvez você consiga mais mudanças positivas nos fatores de risco modificáveis, entendeu? Nossa, perfeito. E, na verdade, você falou de reserva cognitiva. Então, assim, além da atividade física, né, exercitar o corpo, caminhada aeróbica e tal, eu também preciso exercitar o meu cérebro. Quer dizer, isso já está comprovado cientificamente que super é benéfico. Super benéfico, comprovadíssimo, que a gente tem que estar mantendo a nossa mente sempre ativa até para estimular a tal da neuroplasticidade, que é super importante. Então, a gente tem que manter nossa mente muito ativa. Aí você vai me perguntar, mas como? O que eu faço? Não é? Exatamente. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: a gente tem que sempre fazer o que a gente gosta, o que para a gente é prazeroso, com uma pequena observação. Se a gente fizer só o que nos traz prazer, a gente não sai da nossa zona de conforto. Para a neuroplasticidade funcionar adequadamente, ela precisa, além de ter coisas prazerosas, elas ter coisas que te desafiem. Então, você pode, na hora que você vai estabelecer sua reabilitação cognitiva, a sua ginástica cognitiva, você tem que tentar preservar coisas que você gosta, junto com coisas que vão te desafiar um pouquinho, te fazer sair da sua zona de conforto. Então, novos aprendizados. Então, você vai reforçar os que você já sabe e gosta, e você vai tentar ir adiante um pouquinho com novos aprendizados. Então, aquele curso de línguas que você sempre quis fazer e nunca teve tempo, não teve a possibilidade de tentar fazer agora, aquele instrumento musical que você sempre teve vontade de tentar aprender agora. Ah, mas eu já toco flauta. Tá, mas você não queria aprender violão? Então você continua nas suas aulas de flauta para reforçar
o seu cognitivo na flauta e aprende também o violão, né? Então a gente tem que fazer o que gosta e sair um pouquinho da zona de conforto e tentar aprender novas coisas também. Novos aprendizados, junto com o reforço de aprendizados antigos, faz com que a sua ginástica cerebral seja mais efetiva. Com isso, você aumenta a sua reserva cognitiva e você consegue ter um fator de proteção a mais. Muito legal essa sua dica. Eu preciso adotar, eu preciso descobrir novas coisas para eu aprender coisas novas todo dia, né? Precisa. Doutora Ana, nosso tempo, infelizmente, está terminando. Eu Que queria pena. um recadão final seu para a população que nos assiste sobre a questão da doença de Alzheimer. Bom, eu acho que ficou bem claro para todos nós aqui que a nossa preocupação com a nossa saúde física e mental tem que começar desde já, né? Porque a atuação que a gente faz como médico, ela tem que ser tanto no paciente quanto na família. Então, se você, enquanto família, já identificou no seu núcleo familiar pessoas mais jovens cometendo erros que talvez você já esteja cometendo ou já os cometeu e talvez agora já esteja mais difícil de você recuperar, intervenha. Intervenha no seu filho, intervenha no seu neto. Tente fazer com que eles entendam que a prevenção de algumas doenças começa com um estilo de vida adequado desde cedo, desde jovem, desde criança. A prevenção começa na infância, na adolescência, no adulto jovem e não lá na frente. Era isso que eu acho que é o mais importante da gente reter de toda a nossa conversa, de todo o nosso esse papo. A prevenção não deixa para depois, começa agora. Parece que é simples, né? A gente até ouvindo assim você falar, assim, puxa vida, ok, vou começar já, mas é preciso realmente uma força de vontade, não se ficar se prometendo que amanhã, depois de amanhã, a gente pode adotar realmente medidas no hoje, né? Com certeza, com certeza. É que a gente só costuma adotar essas medidas quando o problema se apresenta, né? Até o problema se apresentar, às vezes é muito difícil. É difícil para todo mundo visualizar as consequências desse problema enquanto ele ainda não está na sua frente, né? Por isso que a prevenção é difícil. E as medidas preventivas todas que você nos mencionou ajudam, inclusive, para a pessoa que já tem um início de Alzheimer, né? Para evitar complicações e acelerar, inclusive, o quadro da doença, né? Eu diria assim, existe uma rota de colisão para a doença de Alzheimer. Infelizmente, existe essa rota de colisão, mas se você se cuida e tenta modificar no que consegue esses fatores de risco modificáveis, você consegue, de repente, fazer com que essa rota de colisão seja mais lenta, mais suave, digamos assim, né? Então, a gente pode, independente da fase, quanto mais precoce você começar, joia, melhor. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que o problema se apresentou para você, aí você fala, agora eu já estou com problema, não preciso mais nada disso. Não. Tente de todas as formas modificar sempre que possível, mesmo que o problema já esteja se apresentando para você. Nossa, adorei as suas dicas, doutora Ana Luísa Rosas. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. De nada, obrigada pelo convite. Gente, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Espero que esse programa lhe ajude, né? E que você possa contar para os amigos, para os familiares, para os vizinhos as medidas de proteção para a doença de Alzheimer. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigada, beijo, até a próxima.